Olá, turma! Aqui é a professora Bruna e a disciplina de hoje, a matéria de hoje que a gente vai estudar, são substâncias puras e misturas. Antes da gente começar, é importante a gente falar que substâncias puras e misturas são, de certa forma, como eu posso dizer, formas de apresentação da matéria. Então, antes de eu entender o que é uma substância pura e o que é uma mistura, eu tenho que entender, primeiramente, o que é a matéria, certinho? A matéria, gente, é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, que tem massa e ocupa lugar no espaço, certinho? Então, galera, se qualquer objeto que vocês imaginarem, qualquer estrutura que vocês imaginarem atenderem esses dois critérios, ela pode ser considerada, então, matéria. Aqui eu tenho alguns exemplos. A madeira, ela ocupa lugar no espaço, ela tem massa, por isso ela é considerada matéria. A água, da mesma forma. O ar, até mesmo ele que a gente não consegue enxergar, ele ocupa lugar no espaço. Um exemplo nítido disso é quando a gente enche uma bexiga, desculpa. A gente joga ar para dentro dessa estrutura e ela vai se expandindo, ela vai se esticando para poder comportar o ar que está entrando. Isso acontece porque esse ar vai ocupando lugar, então ela tem que se expandir para poder abrigar ele, certinho? Outros componentes que a gente tem que é matéria, ferro, vidro, enfim. Tudo, gente, que tem massa e ocupa lugar no espaço é matéria, certinho? Essa matéria, gente, ela pode se apresentar de uma forma limitada, com limites, como a gente está vendo aqui, ok? No caso, a madeira, ela é matéria, porque ela tem massa e ocupa lugar no espaço, mas esse tronco de árvore aqui seria, então, um corpo, que é uma porção limitada dessa matéria. É uma parte dela, é uma porção dela, certinho? Então, toda porção limitada da matéria eu vou chamar de corpo. A mesma coisa aqui. O ferro é matéria? Sim, porque tem massa novamente e ocupa lugar no espaço. Agora, uma barra de ferro vai ser um corpo, porque será uma porção limitada dessa matéria. Agora, gente, quando eu pego este corpo e transformo ele em uma estrutura que tem uma finalidade específica, tem um propósito específico, esse corpo ele passa a chamar objeto. Então, o objeto nada mais é do que um corpo com uma finalidade específica. Aqui a madeira, por exemplo, se eu pegar esse corpo aqui, esse tronco de madeira, e transformar em uma cadeira que possui uma finalidade específica, né, que é utilizada para que a gente possa sentar, ele vai então ser denominado objeto, ok? Essa barra de ferro aqui, ela então pode ser usada para poder construir, por exemplo, a armadura do Homem de Ferro. Então, ela deixa de ser somente um corpo, tem uma finalidade específica, e ela então é considerada um objeto. Tranquilo? Então, aqui a gente tem 3 conceitos importantes para a gente lidar ao longo do nosso curso. O que é matéria? Vou repetir mais uma vez. É tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Eu tenho um corpo, que é a porção limitada dessa matéria, ok? Que é uma parte dela, uma porção dela. E eu tenho um objeto, que nada mais é um corpo que tem uma finalidade específica, tem um propósito específico, certinho? E aí, gente, essa matéria ela é feita do quê? Ela é feita de átomos. Toda matéria, gente, que existe, ela é sempre constituída por átomos. Esses átomos se juntam, se unem, se estruturam, formando, então, toda a nossa matéria. Então, gente, até que esse átomo gere essa madeira, gere essa água, gere esse vidro ou qualquer outra matéria, ele vai ter que passar por estruturações. E é isso que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, gente, esses átomos aqui, eles podem se unir, eles podem se ligar, formando outras estruturas um pouco maiores que eu vou chamar de moléculas. Vamos ver esse exemplo aqui, gente. Aqui eu tenho 3 átomos, um de oxigênio e 2 de hidrogênio. Estes átomos aqui, eles se ligam formando uma molécula, que é H2O, que é a molécula de água, certinho? H2 porque tem 2 hidrogênios, O porque tem um oxigênio. Então, gente, toda vez que eu unir átomos, ligar átomos, eu vou formar o que eu vou chamar de moléculas, certinho? Gente, essas moléculas, vamos pegar essa molécula de água que a gente acabou de falar aqui. Ela é uma molécula, novamente, porque ela é formada pela ligação de átomos, certinho? Essas moléculas, elas podem se reunir para poder formar o que eu conheço como substância, ok? Então, moléculas de água, moléculas, podem se reunir para formar substâncias, ok?
Aqui eu tenho um outro exemplo de moléculas se reunindo para poder formar outra substância. Aqui, gente, eu tenho moléculas de oxigênio, certinho? Ela é formada, o O2, ela é formada pela união de dois oxigênios. Esse oxigênio aqui está ligado com este. Como eu tenho ligações entre dois átomos aqui, eu tenho novamente uma molécula. Essas moléculas se reúnem formando uma substância, que é a substância oxigênio, certinho? Só que, gente, as substâncias, elas nem sempre são formadas pela reunião de moléculas. Elas são formadas pela reunião, na verdade, de qualquer unidade química, ok? Então, gente, mas aí tem uma questão. Tem que ser uma única unidade química a se reunir. Aqui a gente viu que eu tenho uma unidade química, que seria a molécula de água, e essa substância só é formada por essa unidade química, que é a molécula de água. Aqui também eu tenho uma molécula de oxigênio, e essa substância só é formada pela reunião das moléculas de oxigênio. É uma única unidade química, no caso aqui a molécula. Mas, como eu falei para vocês, não é só a unidade química a molécula que forma a substância. Os átomos também, que são unidades químicas, podem formar essas substâncias. Então, aqui, gente, eu tenho átomos, estão vendo que eles não estão ligados? Átomos soltos que se reúnem, formando, então, a minha substância. A mesma coisa acontece com aglomerados iônicos. Lembra que íon, gente, são átomos que ganharam ou perderam elétrons? Tem carga positiva ou negativa? Ok? Então, se eles se aglomerarem também, desde que tenham um único tipo desse íon, eles também são considerados substâncias. Então, vamos recapitular aqui, gente. Substância é formada por uma única unidade química. Então, se eu tenho uma substância formada por átomos, eu tenho que ter só um tipo desse átomo. Se ela é formada por moléculas, ela tem que ser formada por um único tipo de moléculas. Se ela é formada por aglomerados iônicos, tem que ser um único tipo de aglomerado iônico, certinho? Por isso que as substâncias por si só, elas são ditas substâncias puras. Ok, gente? Porque ela é pura, ela é formada por uma única unidade química, certinho? Então, uma vez que ela é substância, obrigatoriamente ela é uma substância pura, ok? Então, a gente acaba de falar aí o conceito primordial de substância pura, que é o tema na nossa aula, ok? E interessante, gente, é que essas substâncias aqui, puras, sempre puras, porque são formadas por uma única unidade química, elas sempre vão apresentar características constantes, bem definidas. A água sempre vai ter as mesmas propriedades químicas, o oxigênio sempre vai ter as mesmas propriedades químicas e assim por diante. Então, eles apresentam propriedades químicas e físicas bem definidas, certinho? Então, eu tenho como prever o comportamento dessa substância, já que ela tem as propriedades bem definidas, certinho? Então, gente, a matéria, então, como eu falei para vocês lá no começo, ela pode se apresentar na forma de substância pura, que a gente já conhece, que é formada por uma única unidade química, seja ela uma molécula, um átomo ou um aglomerado iônico, ou ela pode ser formada por uma mistura. Antes da gente falar da mistura, a gente vai ver que essas substâncias puras que a gente acabou de definir, de ver, né, qual a definição dela, ela pode ser dividida em classificada em dois componentes diferentes. Eu vou ter uma substância pura, que eu vou chamar de simples, e uma substância pura que eu vou chamar de composta. Então, vamos lá, gente, estamos falando da substância pura ainda, ok? A substância pura, ela vai ser simples quando ela for formada por um único elemento químico. Como que é isso, gente? Olha só. Tá vendo aqui que essa substância, que é o gás hélio, ela só é formada pelo elemento químico hélio? Lembra que elemento químico, gente, nada mais é do que o conjunto de átomos que possuem o mesmo número de número atômico, o mesmo número de prótons. Então, aqui eu tenho o elemento químico hélio. Todos esses átomos possuem o mesmo número de prótons, que definem ele como hélio. Então, essa substância é pura, é denominada simples, porque ela é formada só pelo elemento químico hélio. Essa substância aqui é denominada simples porque ela é formada somente pelo elemento químico oxigênio. Essa também só é formada pelo oxigênio, então é simples. Fósforo também vai ter 4 átomos iguais aqui de fósforo, por isso ela é denominada simples. Tem o exemplo hidrogênio aqui, oxigênio de novo, ozônio de novo, e aqui o nitrogênio. Então, gente, ó, simplificando.
A substância pura, ela pode ser simples ou ela pode ser composta. Ela é simples quando é formada por um único elemento químico, certinho? Agora, a composta, a gente até viu já um exemplo dela ali atrás. Ela é formada por elementos químicos diferentes, ok? Então, gente, aqui ela é formada por quais elementos químicos? Ela é formada por oxigênio e hidrogênio, tá vendo? Dois elementos químicos diferentes. No entanto, ela ainda entra naquele conceito de substância pura porque ela é formada pela mesma unidade química. As moléculas são iguais. Elas vão ser compostas porque os elementos químicos é que são diferentes. Tranquilo? Outro exemplo aqui é a água. Aqui a água eu já falei. Aqui eu tenho cloreto de sódio. O cloreto de sódio é uma substância pura composta. Por quê, gente? Porque ele é formado por dois elementos químicos. O Na, ok? Que é o sódio. E o amarelinho aqui, que é o cloro, que é o Cl. Aqui é a mesma coisa, gente. Ácido clorídrico. Eu vou ter o cloro aqui, laranjadinho. E eu vou ter aqui o hidrogênio cinza. Então, são elementos químicos diferentes. Aqui embaixo observa a mesma coisa. Ó. Cada corzinha dessa representa um elemento químico diferente. Então, todas essas substâncias, como apresentam elementos químicos diferentes na conformação de suas moléculas, eles são ditos, então, substâncias puras compostas, certinho? Então, substância pura simples é formada por um único elemento químico, substância pura composta é formada por elementos químicos diferentes, ok? Já a mistura, gente, ela é formada por mais de um tipo de molécula. Então, gente, por exemplo, aqui eu tenho uma substância pura, aqui eu tenho uma substância pura. Se eu misturar essa substância pura, metano, com essa substância pura, que é a água aqui, eu vou ter então uma mistura, porque eu vou ter unidades químicas diferentes. Aqui eu tenho moléculas de água, aqui eu tenho moléculas de metano. Quando eu misturar duas moléculas diferentes, eu vou ter uma mistura. A mesma coisa aqui, se eu pegar essa molécula de água, que é a substância, que é a água, a substância composta, e misturar com a amônia, ela também vai ser composta agora por duas moléculas diferentes, então vai ser dita mistura. Então, gente, se eu pegar duas substâncias puras e misturar, ela vai se transformar numa mistura. Ó, como o próprio nome já diz, ela vai se misturar, ela vai formar uma mistura. Então, gente, o conceito de mistura é formada por mais de um tipo de molécula. Se eu observar uma matéria e essa matéria tiver duas moléculas distintas, ela então vai ser considerada mistura. Um exemplo bem claro aqui é a água do mar. A água do mar era mistura por quê, gente? Porque ela é composta por água, que é uma substância pura, e composta por cloreto de sódio, sal, que também é uma substância pura. Então, quando eu misturo essas duas substâncias, eu vou ter duas moléculas diferentes ali reunidas. Então, eu vou ter a minha mistura. A mesma coisa é o ar, gente. O ar, ele é composto por a substância nitrogênio. Lembra que o nitrogênio que a gente viu lá é uma substância pura? Se eu pegar a substância pura composta só por nitrogênio e misturar com a substância pura composta só por oxigênio, eu vou formar uma mistura que é uma mistura, porque ela tem moléculas de nitrogênio e moléculas de oxigênio. O solo, gente, tem uma infinidade de moléculas, né? Então, ele é uma mistura bem variada, de vários componentes químicos, de várias moléculas diferenciadas, ok? Essa mistura, gente, ela ainda pode ser classificada em duas partes: homogênea ou heterogênea. Homo quer dizer igual, hétero quer dizer diferente. Então, vamos definir isso direitinho aqui. Uma mistura homogênea, gente, é aquela que possui um único aspecto. Então, por exemplo, se eu misturar álcool com água, eu vou olhar para aquela mistura e se eu não tivesse misturado, eu nem ia saber que ela é uma mistura. Por quê, gente? Ela apresenta um aspecto uniforme, um aspecto único. Ela vai ser incolor em sua totalidade, né? Enfim, ela vai ser líquida na sua totalidade. A mesma coisa é o ar. Se eu olhar para o ar, eu nunca vou imaginar que existe ali várias moléculas diferentes, porque ela vai apresentar um aspecto único, uniforme, ok? Ela vai ser invisível aos nossos olhos, ela vai ser um gás, enfim. Nesse caso da mistura homogênea, ela vai ter um único aspecto, uma única aparência, ok? Eu não consigo distinguir os componentes dessa mistura, eu não consigo identificar que existe uma mistura ali, ok? Homo quer dizer igual, então aspecto é igual. Na mistura heterogênea é o contrário, eu consigo observar mais de um aspecto, né? Eu consigo observar
aparências diferentes naqueles compostos ali. Então, por exemplo, gente, se eu pegar aqui a mistura, o que é mistura? Aqui tem moléculas de óleo com moléculas de água. Então, por isso ela mistura. Essa mistura aqui, ela é hétero, porque ela vai ter aspectos diferentes. Lembra que hétero é diferente? Então, aqui eu vou ter a parte de baixo, que vai ser a água, ela vai ter um aspecto incolor, líquido. E em cima eu vou ter um outro aspecto, que é o do óleo, que vai ser um aspecto mais viscoso, um aspecto mais amarelado. Vocês viram que são aspectos, aparências diferentes? Então, ali de cara, eu já identifico que tem uma mistura. Eu consigo identificar que existe uma mistura ali por causa dos seus aspectos diferentes. Então, por isso que a minha mistura é heterogênea, ok? Possui mais de um aspecto. A mesma coisa aqui, gente. Aqui no caso, eu observo 3 aspectos diferentes. Eu observo a água, que tem um aspecto incolor e líquido. Eu observo novamente o óleo, que tem um aspecto viscoso e também amarelado. Mas também eu consigo observar um aspecto que é sólido, que é o da areia, e uma cor mais amarronzada, certinho? Então, na mistura heterogênea, eu consigo ver aspectos diferentes nessa minha mistura. Eu consigo identificar a mistura, ok? Esses aspectos que a gente observa, eu vou chamar de fases. Então, se uma mistura tem 2 fases, eu consigo observar 2 aspectos diferentes, eu vou falar que ela é bifásica. Bi é 2, esse fásica vem dessas fases aqui. Se eu consigo observar 3 fases diferentes, 3 aspectos diferentes, a minha mistura vai ser dita trifásica, ok? Então é isso, gente. Obrigada, viu, pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, é só me procurar lá na plataforma, ok? Aqui a gente tem a bibliografia que eu usei. Eu usei o livro do Telares, do 9º ano, ok? Dos anos finais. E usei também a apostila do professor Agamenon Roberto, ok? E aí a professora Denise já disponibilizou ela para vocês. Então é isso, gente. Até mais!